intervenção militar, o cacete. Tem que ser, sabe o quê? Estado de guerra. Na Constituição prevê. Sabe o que é estado de guerra? A gente fala assim, pô, no Brasil não tem pena de morte. Tem sim, no estado de guerra. O estado de guerra transforma assassinos, traficantes, tudo que é inimigo da população, inimigo, né, do Brasil. E se transformar essas imundícias em inimigo do Brasil, se a polícia pegar 5, lê os direitos dele, encosta na paredão e fuzila. Fuzila, porque não tem jeito. Na Paraíba ontem, foi 20 homens armados e resgataram 100 num presídio de segurança máxima. Que porra de país é esse? Que segurança máxima é essa? Nós estamos na guerra, porra. Nós estamos numa guerra. Exército, Marinha, Aeronáutica. Toma logo essa porra! Tá esperando o quê? Morrer mais brasileiro? Não precisa Bolsonaro se recuperar, não. Toma! Eles estão dominando. Eu vou ler aqui para os senhores, para quem não tem conhecimento, né? Daqueles pilantras, subversivos, vagabundos, né? Que ganham bolsa ditadura. Vocês sabiam que existe isso? Não é só Bolsa Família de pobrezinho, não. Bolsa ditadura. 20 mil anistiados, entre eles Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Zé Dirceu, Fernando Henrique Cardoso, são isentos de imposto de renda. Vocês sabiam disso? Que eles não pagam imposto de renda e ganham uma mínima quantidade de R$ 33.763. Entendeu? Um teto que está acima da Constituição. Cada um desses, né, bandidos subversivos ganham 33.763. Mais um montão aí que nós, palhaços, pagamos. Nós é que pagamos o dinheiro para esses vagabundos. Eu estou até com medo do Fernandinho Beiramar, porque ele vai ficar 20 anos preso. Quando sair vai dizer que foi perseguido politicamente, vai receber 30 mil por mês. Porque, porra, esse país não é sério, não. Entendeu? Essa esquerda está tirando. Só para vocês terem uma ideia. A esquerda, PT, essas imundícias todas que estão aí destruindo nosso país, destruindo nossas crianças, transformando nossas crianças. Professor que não tem mais moral em sala de aula. Essa porcaria desse partido de esquerda está tirando do dinheiro nosso por mês 365 milhões dos otários que somos nós. E aí, vou esperar Bolsonaro, botar lá com a facada. Toma logo, porra, um general homem aí, porra. Entra logo com uma intervenção, cerca aquela porra, pega aquele ninho de bandido, prende tudo. Vai devolver o dinheiro da nação. Acaba com esse negócio de bolsa ditadura, porra. Explodiram o carro, mataram o militar, isso ninguém fala. E os bandidos são os militares, porra. Tentaram matar o cara que ia dar jeito nisso aqui com uma facada. É isso que eles querem democracia, eles querem bagunça. E aí tem mais. A Venezuela. Porra, um montão de passa fome lá, querendo entrar no nosso país. Nós já estamos cheios de problema. E aí tirando carteira de trabalho. Por isso que eu gosto do Trump. Eu sou igual o Bolsonaro. Porque o Trump gosta do país dele. Não quer saber de fudido lá, não. É nego do dinheiro para ajudar a população. Porque fudido aqui não precisa entrar, não. Nós precisamos de gringo com dinheiro para montar empresa aqui e dar emprego pra gente. Agora, pobre, venezuelano, colombiano, paraguaio, africano, manda essas porra embora. Sou contra. Nosso país está passando dificuldade. O povo brasileiro está sem emprego. Nós precisamos dar emprego para a população brasileira. Para com essa palhaçada de mandar os médicos lá para fora. Porra, nós estamos cheios de gente morrendo aqui. Aí vai ter que ir lá fora, aquela palhaçada, para mobilizar a gente. A África. Se dane, amigo. Cada um cuida do seu país. Vamos cuidar do nosso. Primeiro o nosso pirão, porra. Ou eu estou errado? Ou então vamos ser demagogo. Não tem problema não. Passar fome é brasileiro. Morre o brasileiro, vamos socorrer a África. Para de palhaçada. Então é isso, gente. Essa porra tem que botar estado de guerra e meter bala nesse safado. Obrigado. Eu sou Marcelo Stachim e hoje é sexta-feira, dia 18 de dezembro de 2020. Este vídeo é um chamamento, é uma convocação. A partir de hoje, faremos manifestações em todas as capitais do país.
Iremos iniciar pelo estado de São Paulo já no dia 20 e 22, com prazo indeterminado para finalização. Todos os movimentos e lideranças de cada estado devem se unir urgentemente e juntos iremos ocupar a Praça dos Três Poderes em Brasília. O Brasil deve reagir agora aos desmandos destes déspotas iluminados, ou iremos afundar na anarquia e no totalitarismo comunista. E lutaremos até o fim para que seja restabelecida a nossa liberdade, os nossos direitos e o respeito à nossa nação. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Nós, o povo brasileiro, iremos ucranizar o Brasil. Olá, guerreiro, guerreira, seguidor da página Amazônia do Brasil. Aqui quem vos fala, Cazu, narrador oficial da página Amazônia do Brasil. E hoje vamos falar sobre os absurdos cometidos pelo Supremo Tribunal Federal. Em mais uma decisão absurda, o Supremo Tribunal Brasileiro decidiu punição para aqueles que se recusarem a tomar a vacina da China. Em mais um claro desvaneio, criando um ambiente de insegurança jurídica e passando por cima do Poder Executivo. Tribunal Federal Brasileiro, que ora legisla, ora se confunde com o Poder Executivo e dá um verdadeiro nó na cabeça dos brasileiros, que não entende o porquê sucessivas intervenções nas matérias do Poder Executivo, que são de competências do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Nós, do Amazônia do Brasil, repudiamos com veemência as ações do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. E acreditamos que esta é a hora de tomarmos as ruas, de irmos às ruas e acabar com esta situação de uma vez por todas. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal esteja acima do bem e do mal. Estes magistrados se consideram acima do próprio Criador dos céus e da terra. Suas ações apenas nos dizem que estamos não em um regime democrático, mas em um regime totalitário. É necessário que você, seguidor da página Amazônia do Brasil, nos ajude nessa luta, nessa guerra. Porque o que está acontecendo hoje no Brasil, e para aqueles que são cristãos, entendem que estamos vivendo os últimos dias. Não se trata aqui de direita ou esquerda, não se trata aqui de duas visões diferentes com o mesmo objetivo do bem maior da nação. Não. Estamos falando de organizações criminosas que usurparam o poder da nação, os cargos estratégicos de poder do país, com o objetivo claro de destruir a soberania brasileira. Bandidos, criminosos. Nós não podemos aceitar a autoridade ou reconhecer a autoridade de criminosos, de bandidos, de traidores da pátria. É preciso, nesse momento, coragem. É preciso, nesse momento, atitude de todos nós, cidadãos do bem. Pessoas trabalhadoras,
pais e mães de família que não mais se curvarão às absurdas decisões vindas do Tribunal Federal Brasileiro. E aqui eu quero fazer uma pequena reflexão à luz da palavra. É sabido que nos últimos dias nós sofreremos grande tribulação. E é dito na Bíblia que se aqueles dias não fossem abreviados, nem os salvos se salvariam. Até os salvos seriam enganados, porque haveria o tempo do engano. Exatamente o tempo que nós estamos vivendo agora. E essa polarização é nada mais, nada menos do que a luta do bem contra o mal. Trata-se também de uma guerra espiritual, portanto, para aqueles que creem na palavra. Para aqueles que não creem na palavra, eu os convido a uma outra reflexão. O que justifica tamanha polarização, tamanha discórdia entre os nossos políticos, que causa grandes baixas em ambos os lados, que se justifique só pelo poder aquisitivo, ou tão somente pelo poder político. Não é preciso ser um gênio para que você se parar para refletir com calma, entender que tais ações por si só são injustificáveis. Há risco para os dois lados, há perca para os dois lados. O que está em jogo? O que está por trás disso tudo? É o controle do Brasil? É o controle de estados e municípios? Não. Existe algo mais por trás. Algo mais que você não sabe. Algo mais que não lhe será dito. E aqui nós diremos, nós falaremos para você. Estas pessoas têm contato com seres, para aqueles que não creem na palavra, conhecidos como extraterrestres. Seres com alta tecnologia, com conhecimento tecnológico de altíssimo nível, e que fizeram acordos com os Estados Unidos no passado. E eu quero voltar àquele episódio da queda do disco, famosa queda do disco voador em Roosevelt, nos Estados Unidos. Naquela época, aquela famosa queda do disco voador que caiu numa determinada localidade nos Estados Unidos, o presidente americano à época era Eisenhower. E este presidente, coincidentemente, era democrata. Se você for pesquisar a história e a linha do tempo, você verá similitudes, aliás, verá indícios claros, latentes, de que houve uma articulação, houve um planejamento há muitas e muitas décadas atrás, uma agenda que foi seguida e que está sendo seguida à risca até hoje. E na palavra, para aqueles que creem a palavra, está escrito que os filhos das trevas são muito mais astutos, muito mais audazes do que os filhos da luz. As pessoas que são boas de coração,
o cidadão de bem, por definição e pelo próprio sistema de vida cotidiana que foi implantado mundialmente, vive 99% do seu tempo trabalhando. A maior parte do seu tempo útil ele está trabalhando. Quando ele não está trabalhando, ele retorna a casa, vê os filhos rapidamente e já tem que dormir para que no outro dia volte ao trabalho. Pior é ainda a situação daqueles que trabalham de sábado, lhe gestando apenas o domingo para seu lazer. Gostaria de perguntar a vocês se será que há tamanha necessidade de usarmos tanto tempo da nossa vida, desperdiçarmos tanto tempo da nossa vida com afazeres que são importantes. O trabalho é importante, dignifica o homem, e não estou fazendo aqui apologia ao não trabalho, não é isso. Também não estou fazendo apologia aqui, não me entenda errado, de vida fácil. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que será que há realmente, de fato, essa necessidade de tanto tempo da nossa vida mortal, porque somos mortais, ao trabalho? E apenas 5% do nosso tempo ao lazer e à família? Não seria talvez isso uma estratégia para nos manter ocupados o suficiente? E através do método hoje que nós conhecemos como enquadramento, e cada vez mais acirrando isso, criando um distanciamento entre os familiares, de tal modo que ninguém mais se reconhecesse como família. Eu quero ressaltar a você que antigamente não se trabalhava tanto e se ganhava muito mais do que se ganha hoje. Pesquise. As pessoas trabalhavam nas grandes empresas, naquela época, quando nascia a indústria, elas trabalhavam nos setores das grandes fábricas, cantando. Algumas levavam os filhos para o local de trabalho. Pesquise e verá que o que eu estou falando é a mais absoluta verdade. E ao longo dos anos, essa situação foi mudando gradativamente até chegarmos aos dias de hoje, aonde inclusive nas grandes fábricas, nas grandes empresas, é proibido conversar, nem mesmo nos horários, nos intervalos, intervalo de almoço, o intervalo da manhã, o intervalo da tarde. E nas empresas, por exemplo, no Japão, há muitos lugares que sequer há intervalos. Há apenas 45 minutos para o almoço. Muitas das vezes, dependendo do tamanho da fábrica, o funcionário, o operário, precisa se deslocar até o refeitório, que já come preciosos 15 minutos, lhe gestando apenas 30 minutos para comer, e se houver uma necessidade de ligar a sua casa, ligar rapidamente, falar oi e desligar. Então, nesse momento eu gostaria que você refletisse. Para onde a humanidade caminha? Eu quero dizer a você que me escuta nesse momento
Aliás, eu quero fazer duas perguntas. Para onde estamos caminhando e como chegamos até aqui? E eu vou responder. A primeira pergunta eu vou responder da seguinte maneira. Nós seguimos para onde o enquadramento nos levar. Cada vez mais te cercando, te apertando, até que você não consiga mais respirar. Naquela época não se pagava água nem luz, tudo isso era gratuito. Hoje paga-se e há estudos até de se pagar o ar, caso você não saiba. Falando tudo isso, você deve se perguntar o que isso tem a ver com o Supremo Tribunal Federal. Eu vou concluir. Peço a você um pouco de paciência. A segunda pergunta é como chegamos até aqui? Eu vou lhe responder da seguinte maneira. De boas intenções, o inferno está cheio. Foi através de boas leis, de boas narrativas, de bons discursos, que leis e mais leis, e cada vez mais leis foram criadas. E eu quero que você saiba que quanto mais leis são criadas, menos liberdade o cidadão tem. Mais obrigações o cidadão passa a ter e mais regras precisa seguir. Hoje nós temos uma infinidade, e o Brasil ele é campeão nisso, são infinidades e infinidades de leis, um verdadeiro paraíso para advogados e juízes que desfrutam de salários altíssimos, de regalias, e que ditam o que nós podemos ou não fazer. No começo eram leis específicas que pretendiam, naquele início, proteger a sociedade e facilitar a vida do cidadão. Porque, na verdade, o verdadeiro papel do Estado é facilitar a sua e a minha vida. Todo o resto deve ser conduzido pela iniciativa privada, salvaguardando e vigiando como um poder moderador, com o objetivo de evitar a concentração demasiada de poder econômico em um único indivíduo ou grupo. Este é o papel verdadeiro no qual o Estado deveria se ater. Mas o que temos hoje? Guerreiro e guerreira, seguidor da página Amazônia do Brasil, pergunto a você, o que temos hoje? O que temos hoje é um festival, um carnaval de leis que nos oprime, que nos impedem de, inclusive, criar nossos filhos. Já não podemos mais corrigir nossos filhos, porque corremos o risco de sermos presos e de perdermos a guarda dos mesmos, porque nossos filhos passaram a ser propriedade do Estado. Ou seja, você e eu não temos a capacidade de decidirmos sobre a nossa própria prole. Veja você em que absurdo chegamos. E tudo isso chegamos através das supostas boas intenções do Estado para com seus cidadãos. É muito importante que você reflita sobre isso, que você comece a entender sobre isso. Essas coisas que eu estou
aqui explanando não são tão somente para destilar o conhecimento que adquiri ao longo de 20 anos de pesquisa e estudo. Não sou formado, não sou catedrático, não sou doutor, apenas alguém que percebeu alguma anomalia e decidiu por conta própria pesquisar. E quando eu tomei essa decisão verdadeira e espontânea, quanto mais eu pesquisava, quanto mais eu puxava a linha, mais linha vinha. E aí passou a ser algo compulsivo. Eu não consegui parar. E é alarmante o que se descobre. É de tal modo assustador, obscuro, que me tirou o sono muitas das vezes. Eu não conseguia simplesmente dormir. Eu entrei num processo quase depressivo. E o conhecimento das coisas, às vezes, perturba você. Eu passei por esse momento obscuro e todos que assim o fazem tendem a passar pelo mesmo caminho. É um fardo pesado. Mas a palavra nos diz que vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Meu fardo é suave e leve, e de bom grado lhe darei. Eu acredito no Messias, acredito no Criador dos céus e da terra e na sua infinita misericórdia. E por causa disso, e estudando a palavra de maneira mais profunda, percebi o que muitos confundem por causa de vãs doutrinas. A palavra de Deus não é uma religião. Quando o Filho de Deus foi nos enviado à terra, o Messias, o véu foi rasgado e não há mais necessidade de mediadores entre o homem e o Criador. Porque nós temos isso através de seu Filho único e amado, Jesus Cristo, que nos foi enviado, e pelo seu sangue precioso nós fomos comprados. Credem em mim e será salvo tu e a tua casa, assim diz a palavra do Altíssimo. E é na palavra do Altíssimo que eu encontro conforto e forças para continuar essa jornada. Muitos, de maneira errônea, interpretam alguma passagem bíblica, em especial aquela que diz que nos fins dos tempos, que todas as coisas converterão para o fim do tempo, para o fim dos tempos, e por isso muitos dizem que não devemos nos preocupar com a política, não devemos nos preocupar com as coisas que acontecem no mundo, porque este mundo não nos pertence. Olha, isso é um verdadeiro engodo. Quando o pai Adão pecou no paraíso, nós fomos condenados a viver nesta terra. E como vivemos nessa terra, padecemos de todos os problemas oriundos inerentes à condição da vida na terra. Problemas nos quais nós devemos enfrentá-los. A palavra de Deus diz: aquele que é mau, que continue a fazer o que é mau, e aquele que faz o bem, continue a fazer o bem. Traduzindo, eu quero dizer para você
e eu vou criar um outro áudio falando especificamente da verdadeira interpretação das Escrituras Sagradas. Vou abordar assuntos também como o Concílio de Nicéia, aonde o último imperador romano, na verdade, escolheu aquilo que deveria entrar nas Escrituras que nós a conhecemos como Bíblia hoje, que muitos acreditam que caiu do céu zipada, do jeitinho bonitinho, separada em capítulos e versículos, o que é uma inverdade e também uma armadilha. Tudo isso está diretamente interligado a todos os problemas que nós estamos padecendo. E a você que não acredita na palavra de Deus, a você que é ateu, ou que é aquele católico que apenas diz que é católico, eu recomendo você a estudar a Bíblia. Você não precisa de ninguém. Você não precisa de ninguém para lhe ensinar aquilo que está à sua disposição. Mas é preciso que você entenda que a Bíblia ela não foi escrita em português. É preciso que você entenda em que contexto aquilo foi escrito. É preciso que você entenda que se você pedir ao Altíssimo, Ele dará a você discernimento para compreender o que ali está, ainda que de maneira um tanto distorcida. E para aqueles que falam outros idiomas, fica muito fácil de entender o que é transliteração. Também assunto que pretendo tratar no outro áudio separado, porque senão esse áudio vai sair muito do assunto principal, que é o STF, e também vai ficar muito longo. Mas eu quero dizer a você que todas essas coisas que acontecem hoje, voltando ao assunto principal, STF, elas estão diretamente ligadas à falta de conhecimento da qual todos nós somos vítimas. Todas essas coisas foram propositalmente criadas e direcionadas para que você se mantivesse no mais absoluto escuro, para que você não entenda as coisas que são de fato importantes. Resumindo, você, mesmo aqueles que creem na palavra, é preciso que você entenda que até o último dia da sua vida, você precisa resistir ao mal e lutar contra o mal, em todas as suas formas. Você não pode se curvar, porque senão você estará assumindo a narrativa da esquerda, a narrativa do Hassatan, que é exatamente o politicamente correto, que nada mais é do que uma mordaça ideológica que te impede de falar aquilo que você pensa. Você precisa se levantar hoje. Você precisa acordar hoje. Não há mais tempo. É preciso que você se conscientize, que você se levante, que você lute contra o STF para descobrir todas as tramóias das quais todos nós estamos sendo vitimados. O Criador dos céus e da terra nos protegerá a todos. Mas é importante que você saiba que muitos no caminho poderão perder a vida, porque está escrito na Bíblia. Mas se preciso for, que assim o seja. É preciso nesse momento coragem. É preciso nesse momento que você seja patriota,
que você seja o verdadeiro pai, o verdadeiro chefe de família, que defenderá a sua prole, que defenderá a sua família. Nos mandamentos da Bíblia está escrito: ama teu próximo como a ti mesmo. E a Jesus foi perguntado qual dos mandamentos são os mais importantes. E Jesus respondendo disse: amarás o teu Deus de todo o coração, com toda a tua força e sobre todas as coisas. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui eu quero fazer outra pausa para corrigir um entendimento errôneo, muito apregoado por quase todas as religiões das quais eu conheço. Religiões evangélicas, religiões católicas. Que o catolicismo também tem várias vertentes. É importante que você entenda que a palavra fala próximo. E próximo é aquele que está próximo a você. Tem gente que sai da sua casa e vai para a África num serviço missionário e a sua casa é um caos absoluto. Seus parentes não são lembrados. Palavras de amor e conforto não são dadas. A atenção também é impossível, porque a pessoa está do outro lado. Em verdade, é uma distorção grotesca daquilo que está escrito na palavra. Ama teu próximo como a ti mesmo. Você pode observar que os maiores problemas e as maiores divergências que você terá na sua vida será dentro da sua própria família, aonde muitas das vezes você terá seu pior inimigo como seu próprio irmão, sua própria mãe ou seu próprio pai. É importante que você aprenda a amá-lo, aprenda a perdoá-lo, e como William Shakespeare dizia, não precisamos mudar de amigos se aprendermos que os amigos mudam. Todas essas coisas faz-se necessário fazer uma introdução e uma explanação para você que nos escuta, para que você possa ter uma visão um pouco mais abrangente do que se sucede. Nós estamos vivendo em tempos, em dias finais, aonde a guerra do bem contra o mal está sendo travada. E muita coisa está sendo feita para que você não reconheça como tal. Não se trata, e vou repetir aqui de novo, não se trata de uma luta pelo poder, porque se você parar para analisar, você verá que as percas para ambos os lados são altíssimas. E por definição, se fosse um interesse apenas pelo poder, apenas o interesse pelo dinheiro, independente se lícito ou não se justificaria tamanhas perdas. Tem que haver algo a mais que você não sabe por trás disso tudo. E existe seguidores de Ra-Satã, pessoas que têm contato com seres, pelos aqueles que não creem a palavra, conhecido como alienígenas, que nada mais, nada menos são do que aqueles que caíram na Terra após a grande guerra que houve no céu, aonde o Todo-Poderoso baniu do céu Lúcifer e suas legiões de demônio, e eles vieram à Terra. E na Terra tiveram relação com as filhas dos homens, porque viram que eram belas e formosas, e dessa relação nasceu os Néfilins. E os Néfilins foram considerados heróis e bravos naquela época. E todo o trabalho e labor do homem, os Néfilins consumiam.
e já o trabalho, o labor do homem não conseguia mais saciar a sua fome. E os Néfilins passaram a então comer os homens. E daí houve a necessidade da intervenção divina, e foi o famoso episódio de Noé, aonde fez-se necessário exterminar esses Néfilins que haviam na terra naquele momento, ou pelo menos a maior parte deles. Houve sobreviventes. Então é muito importante que você entenda que o que nós estamos propondo para você que está chegando agora aqui no grupo do Telegram, o que nós propomos aqui no grupo é fazer uma análise dos fatos, dos acontecimentos políticos internos e da geopolítica à luz das Escrituras. Porque nós somos conservadores, de direita e cristãos. Eu espero sinceramente que este áudio hoje possa ter elucidado alguma coisa. Por favor, comentem aqui no grupo, deixem comentários, suas opiniões em relação a esse primeiro áudio. Dependendo, eu posso estender mais o assunto. Mas eu quero concluir a questão do STF, e fez-se necessário essa explanação, para que você entenda, e principalmente você que é evangélico, que é cristão, que acredita que nós estamos também no fim do mundo, mas também acredita que não deve se envolver nessas coisas, porque essas coisas são terrenas. Você se engana, você é terreno. Quando a palavra fala para você não se envolver com as coisas terrenas, ela está se referindo aos bens materiais nos quais você acaba se apegando. E por causa de carro, de maquiagem, de ar-condicionado, de televisão 4K, 5K, 8K, 20K, você faz de um tudo, move céus e terra para conseguir. É disso que a palavra fala. A palavra de Deus diz também que Deus, ele abençoa aqueles que buscam em verdade Deus, aqueles que fazem a boa obra. Deus abençoa, isso é verdade, Deus abençoa. Eu não sou defensor da teoria da prosperidade, mas eu trago aqui a você um entendimento correto da palavra. Um entendimento baseado em estudos aprofundados. Nós vamos na origem, nós vamos atrás da palavra no hebraico antigo e morto, para entender o verdadeiro sentido daquilo que está escrito na palavra. E também vamos dentro do contexto em que foi escrito, porque ali tem implicações de tempo, de cultura e implicações de transliteração. Então, se você não pesquisar tudo isso, se você não correr atrás disso tudo, você corre o risco de cair no erro, de entender errado. E é muito importante que você que nos acompanha aqui, aonde nós sentimos o fardo e o peso de levar a você as informações que nós temos de uma maneira responsável e, sobretudo, fidedigna. Entenda que este é o papel que nós do Amazônia do Brasil decidimos assumir como ferramenta, como arma contra todas as legiões de Rassatã e de todos aqueles que estão mancomunados juntos com Rassatã. Hoje, sua representação na Terra é o globalismo, os metacapitalistas, o comunismo, o positivismo,
que inclusive é uma ideologia que predomina nas nossas Forças Armadas. Mas este também é uma matéria para um outro áudio específico. Eu espero que esse áudio tenha elucidado a você que nos escuta, ou tenha lançado uma luz no seu coração, no seu espírito, para que você possa despertar para a verdade e para aquilo que você precisa fazer, em especial pelo nosso país, lutando contra todos os inimigos nacionais e estrangeiros, como falamos na abertura dos nossos vídeos, quando o produzimos. E esse é o objetivo do Amazônia do Brasil: reunir brasileiros e brasileiras do bem para lutar contra todos os inimigos nacionais e estrangeiros, para defender a nossa soberania na Amazônia. Porque entendemos que, quando fala-se de Brasil, todos os ataques dos quais nós somos vítimas têm como alvo e plano de fundo a Amazônia. Mas esse é uma matéria para um outro áudio também. Então eu gostaria de encerrar esse áudio. Eu vou responder a eventuais perguntas. Você pode postar aqui no grupo, eu vou olhar ou agora ou depois e vou respondendo. Também pode dar sua sugestão e também pode interagir com a gente, postando áudios aqui também, para que a gente possa criar um ambiente de debate, de trocas de informações, porque afinal todos nós estamos aqui para aprender. Eu gostaria de deixar um grande abraço a todos os nossos superfãs da página, a todos os administradores do grupo no WhatsApp, a todos os administradores que compõem a família Amazônia do Brasil, em especial a você que nos prestigia com a sua confiança e com a sua audiência. Um grande abraço a todos, Deus é fiel e a Amazônia do Brasil, e selva sempre! Fui!